Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de fevereiro, encerramento do mês. Ibovespa apresentou boa alta de 2,89% no último pregão do mês, trazendo assim um afastamento daquela possibilidade de confirmar um ombro-cabeça-ombro no gráfico de 60 minutos, que configuraria um final de tendência de curtíssimo a curto prazo, chance de queda, mas o Ibovespa conseguiu reverter e reverter com força aqui no gráfico de 60 minutos. Nesse momento, olhando para o G60, apresentou uma correção mais fraca em relação à subida, trazendo ali uma sinalização de possível pivô de alta nesse tempo gráfico, consequentemente de superar a máxima do pregão de hoje, 43,052, e caminhar ali para uma resistência mais significativa, 43,601. A alta do pregão de hoje reforçou mais a alta do mês, que terminou aqui com o Ibov apresentando um ganho de 5,91%, quebrando uma sequência de máximas descendentes no gráfico mensal, trazendo a possibilidade de gerar também, além do movimento corretivo que a gente já vê no gráfico semanal contra a tendência, podendo fazer algo semelhante a esse movimento aqui no gráfico mensal, o que seria algo mais interessante para a ponta compradora, através de movimentos de correção em cima dos ativos, aí, principalmente de fundos no gráfico diário. No entanto, é importante a gente ressaltar que o Ibov segue dentro de uma tendência de baixa, seja no gráfico semanal, como também no gráfico mensal, topos e fundos descendentes. Para anular essa tendência de baixa, no meu entender, o Ibov precisa voltar para cima dos 50 mil pontos. Conseguindo romper a máxima desse mês, 43.601, que é justamente esse topo aqui, aumenta-se a chance do Ibov invadir uma região bem pesada em termos de resistência, que é na faixa dos 45 mil a 47 mil pontos pelo gráfico mensal. Em relação aqui às nossas recomendações, aqui estão todas as recomendações, já cheguei até a postar essa informação aqui, esse relatório, na minha página no Google+. Olhando aqui, vindo aqui para o resumo desses resultados, foram 49 recomendações, que a gente chama aí de fique de olho. Não tem nenhuma operação em aberto, a taxa de acerto foi de 52%. Aqui eu mudei um pouco a forma de exibir os resultados, agora separando por ações e futuros. Em ações, aqui tem os ganhos, perdas e aqui evolução do capital. Então uma coluna que representa o valor percentual ganho em cada operação, somatório dessas operações, e do outro lado, o que esse ganho em cada operação representou de evolução do capital total, baseado em cima do quanto a gente colocou de capital em cima de cada operação. Então aqui nas ações, o resultado final foi 7,49%, e isso representou um crescimento de 0,92% do capital total. Em cima das operações de futuros, a gente teve aqui, na realidade, basicamente mini índice, que é o nosso foco agora. Houve uma grande mudança que eu já venho citando aí nas últimas análises em relação, depois do carnaval, fiz uma grande mudança em relação ao acompanhamento do pregão, focando mais em operações do mini índice, ou seja, do mercado futuro, e isso representou aqui um ganho de 1,05% nas operações, num capital total 0,92%, ou seja, o total, ações mais índice futuro, tivemos aqui um ganho de 8,53% no mês em cima das operações, e esse ganho representou uma evolução de 1,84% no capital total, que está aqui nessa nossa tabela aqui de rentabilidade, disponível na nossa planilha de controle online, que está no nosso site. Aqui tem a curva do capital, segue aqui apontando para cima, com a expectativa que eu tenho aí depois dessa mudança que eu fiz em fevereiro, no decorrer do mês de fevereiro. Toda mudança acarreta em alguns ajustes a serem feitos, mas de qualquer forma a minha expectativa é muito boa em relação a essa mudança que eu fiz neste mês. Indo aqui então, voltando para o gráfico, nós temos aqui o mini índice que apresentou forte alta no pregão de hoje. Cheguei a recomendar uma operação, mas não foi executada. Para o próximo pregão, olhando principalmente ali para o gráfico de 60 minutos, a gente observa algo semelhante que eu comentei no Ibovespa. Forte movimento de subida, correção, expectativa de movimentação para cima, mais favorável para se trabalhar na ponta compradora, aí pensando nos day trades. Logicamente, se abrir já com forte gap de alta, também a gente não descarta a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora.
Na sequência, PETR4, lembrando, dê um like aí na videoanálise, clica aí no joinha, caso esteja sendo útil para você esta videoanálise. Na PETR4, o mês terminou aqui com alta de 6,2%. A Petro ainda não conseguiu quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico mensal. Tanto ela como a Vale, vou mostrar daqui a pouco, ainda não conseguiram fazer isso, mas apontando para que isto ocorra aí no mês de março. A superação de 5,28, que é basicamente isso aqui, seria uma sinalização aí para também gerar é o primeiro sinal de um repique de alta ali no gráfico mensal para a PETR4. Nesse momento a tendência de alta no gráfico diário, o dia terminou com alta de 5,54%, segue em cima ali, conseguindo voltar a trabalhar, fechar acima dos R$5, abre a possibilidade de se buscar alguma compra de fundo ascendente no gráfico 60 minutos, tentando pegar uma operação mais curtinha em cima da Petro, ou mesmo de day trade no rompimento ali dos R$5,28, enfim, tentando pegar um movimento de alta ali no gráfico 60 minutos. Por outro lado, um retorno mais forte para baixo aqui dos R$5 traz a possibilidade de arriscar ainda uma operação na ponta vendedora, enquanto não romper os R$5,28. Na Vale 5, o mês terminou aqui em alta de 18,23%. Nossa, que mês forte para cima, né? Comparado com o mês passado, que foi 29,37% de baixo. Ainda ficou devendo em relação ao mês anterior, inclusive não conseguiu superar a máxima do mês anterior. Mas de qualquer forma é um ativo ainda que permanece num cenário mais de alta ali no gráfico diário, desde que não venha a perder essa região, ou seja, cai de maneira até mais forte com gap. Gera um sinal de alta muito interessante pelo gráfico diário. E aí perde essa mínima aqui, seria um sinal bem negativo, no meu entender, para a Vale 5 no curtíssimo a curto prazo. No entanto, no pregão de hoje, com essa alta de 5,94%, G60 apresentando força, correção mais fraca, segue com a expectativa de poder vir a fechar esse gap aqui de baixo, que é na casa ali dos R$ 8,94 a R$ 9,00. Traz a possibilidade de se buscar até a operação de day trade se romper 8,67 aqui, na expectativa justamente de fechamento desse gap, tentando pegar aqui uma variação percentual em torno de uns 3 a 3,5%. Na sequência, Ambev, a BEV3 terminou o pregão aqui praticamente no 0 a 0, ativo depois de ter ameaçado ali gerar um pivô de alta e deslanchar para cima, perdeu bastante força, veio com um movimento forte para baixo, vai gerando uma correção desse movimento de baixo, a gente dá para ver algo ali pelo G60, movimentação para baixo, correção, a perda dessa região aqui amplia a chance de cair um pouco mais aqui a Ambev. Se ficar aqui mais um pregão aqui de lado, traz a possibilidade de uma venda um pouco mais acima. Caso essa movimentação venha patinando aqui para baixo, eu ainda não descartaria a possibilidade de compra na Ambev depois que ela fez aqui essa forte recuperação no gráfico mensal em cima de uma zona de suporte. Mas o mês para ela não foi bom, com queda de 4,9%, ou seja, contrariando aí o mercado de maneira geral, principalmente o Ibovespa. BVMF3, ativo em tendência de alta no gráfico diário, fechou o mês muito bem, com alta de 13,26%, mas é importante ficar atento nessa faixa de preço aqui, por volta ali dos R$ 11,80 até os R$ 12,00. É um patamar de resistência bem pesado em relação a esse ativo, e é importante ressaltar que vai chegando lá com um movimento mais esticado para cima no gráfico diário, ou seja, no curtíssimo a curto prazo. O pregão de hoje trouxe alta de 3,75%, apontando justamente para o teste dessa região. Chegando nesse patamar, apresentando um sinal de enfraquecimento da sua força compradora, traz até a possibilidade de se arriscar a venda contra a tendência aqui do gráfico diário, tentando pegar um movimento de baixa, um movimento de correção desse último movimento aqui de subida mais esticado para cima. E por último, PSSA3, encerramento da posição de venda. O ativo gerou uma sinalização negativa no gráfico intraday, que eu terminei optando por encerrar essa posição com ganho ainda de 2,69%. E esse ganho que eu mostrei lá no relatório das recomendações, esse ganho da operação foi um ganho de 2,69%. E isso representou um crescimento no capital total de 0,32%, baseado no capital que foi alocado para esta operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e que nós tenhamos aí um excelente mês de março.
Até amanhã e continuaremos com nossas videoanálises. Até mais.